Olá pessoal, aqui vereador Marcon e hoje trago um assunto muito triste, né, que vem causando muita polêmica aí, não sei se vocês acompanharam, mas na última semana a gente teve essa situação que veio a público da criança de 11 anos, da menina que foi estuprada, né, em Santa Catarina, que eventualmente a juíza negou a questão do aborto para ela. E de lá para cá, muitas inverdades a gente vem vendo também uma campanha na rede social contra a juíza, né, a favor de poder abortar, enfim. E eu gostaria de trazer alguns dados aqui. Primeiro, que quando foi dito que a criança foi afastada da família, muita gente não entendeu, mas as notícias que se tem agora é que ela foi afastada pela juíza justamente porque os abusos aconteciam dentro de casa. Ou seja, se a juíza não tivesse feito isso, mesmo grávida, a menina ia continuar sendo abortada. Então, quem criticou a juíza, daqui a pouco dá uma pesquisada melhor. Aliás, esse é um problema da nossa sociedade. Muitas vezes a gente tece críticas a terceiros antes de ter a informação completa do caso. Bom, sobre o trauma da menina, que é inegável, uma criança, né? A gente não tem nem o que discutir. Primeiro, que o estuprador, propriamente dito, deveria ter uma pena muito pior do que hoje o Brasil mais ou menos oferece, que é cerca de 8 anos, mas daí é um assunto que a gente pode discutir em outro momento. Eu acho, no meu ponto de vista, essa pessoa não deveria nunca mais nem estar na rua. Como um ser humano que estupra uma criança de 11 anos, ela não tem qualquer capacidade de estar na rua. Mas vamos falar justamente do aborto, que é o que muita gente compartilhou na rede social, bandeirinha rosa, né? Mídia ninja aí colocando também reportagens sobre o assunto, defendendo o aborto. O que acontece? Hoje, o bebê que está na barriga desta criança, ele está com 30 semanas. E foi autorizado, então, o aborto. 30 semanas, pessoal, é equivalente a 7 meses. Ou seja, o bebê já tem coração, o bebê já tem... Ao contrário do que muitos pensam, né? Que é só uma célula que na hora que nasce o bebê se forma que nem um balão. Não, não é assim. A gente vai se formando aos poucos, as células vão se multiplicando. Bom, esse bebê, inclusive a menina já falou que já sentiu ele chutar. O que acontece neste momento? Então a gente tem uma escolha, tá? Qual que é essa escolha? A escolha foi pelo aborto, ou seja, o que vai ser? Eles vão dar medicamentos para a menina para matar o bebê e ela vai ter que ter uma cesariana igual ela teria se o bebê nascesse vivo. E essa é a discussão. Então o que vai acontecer provavelmente amanhã, como eu botei na reportagem aqui? Vai ser morto o bebê, ela vai ter uma cesariana e ela vai ter um trauma disso também, né? As pessoas acham que daqui a pouco o trauma dela vai diminuir. Não sei, talvez algumas vão dizer, Marcon, mas tu não é mulher. Bom, vamos calcular aqui. Entre ter um bebê morto e um bebê vivo, o parto vai ser o mesmo. Talvez ela vai ver o pedaço ali, um bebê propriamente dito. Eu, inclusive, tenho uma imagem de um bebê de 24 semanas sendo abortado, que infelizmente eu não posso colocar aqui, porque daqui a pouco muita gente, ao ver a imagem, talvez ia dar uma mudada na questão da opinião, porque são cenas realmente que chocam para a vida inteira. Então, o que acontece? Essa discussão ela tem que ser, eu digo, um pouco mais madura na nossa sociedade, né? A gente tem a Ana Campagnolo, lá de Santa Catarina, que fez uma defesa muito boa e ela explicou, né, que hoje é uma criança, é um bebê, não é uma célula, é um bebê. Então, qual que seria a diferença de se ter esse bebê, amanhã, ao invés de matá-lo, como vai ter que ser feita uma cesariana igual, ter um parto de cesárea no mesmo sentido, né, mas ao invés de matá-lo. Eu calculo que nós, pessoas, a grande maioria, né, a gente é melhor do que ter uma opinião e achar que assassinando um bebê, a gente vai diminuir o trauma de alguém. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente se torna muito pequeno quando a gente defende esse tipo de coisa. É a minha opinião. Marcon, mas e a criança? A criança já passou por todos os traumas possíveis, né? E eu não vejo que matando o bebê no ventre dela e tirando ele morto ao invés de vivo, isso vai diminuir o sofrimento dela. É triste que a gente vive. A gente sabe que não é um caso isolado, infelizmente. Talvez nas escolas, talvez essa não foi a primeira vez que essa criança sofreu estupro, talvez alguém sabia e não denunciou. Então a gente tem que aumentar a rede de pessoas que possam denunciar, a gente tem que aumentar as penas de quem faz esse tipo de crime. Na minha opinião, nunca mais poderia estar na rua um cidadão desse, né? E a gente tem que dar todo o apoio para a criança de 11 anos, a menina. Agora, nós acharmos que a gente está fazendo algo positivo, assassinando um bebê de 7 meses, no meu ponto de vista, isso não tem nenhum sentido.